e o meio shekel. É o meio shekel. É pela moeda e não pelas foi pessoas. Foi contado não pelo número de pessoas, mas foi contado, sim, pelo número de moedas. Ah, mas isso, você sabe quantas pessoas? Indiretamente, entendeu? Para não tratar a pessoa humana como... Vou contar um gado, né? Vou contar um bem material. Como uma coisa, um objeto, algo. Né? Quando o governo de Davi, quando ele foi contar, ele queria saber o seguinte: quantos soldados ele tinha para a batalha, quantas pessoas ele tinha ali para a idade militar. Questão de guerra. Ele não olhou, poxa, isso aqui é um ser humano, né? Sim, é um ser humano, um filho de Deus, né? Então ele tinha que ter tido um respeito, vamos dizer assim. Ele olhou como um objeto, um soldado objeto. E dele. E dele. E dele. Como se fosse propriedade dele. Quem eu tenho para ir para a guerra? Deus, o eterno. Ele viu. Aí ele achou lá, não, quantos soldados agora eu tenho? Não tem mais, nem preciso mais. Exatamente. Na realidade, Hashem quis dizer o seguinte: você não tem nada, é tudo meu. E quando Você ficou contando quantos você tem? E alguns sábios falam que até a contagem do meio shekel, né? Ficava os sacerdotes ali, e o povo ia lá e colocava dentro da urna. Nem os sacerdotes, no caso, eles sabiam quem a é a quantidade, pessoa. entendeu? Era só Deus que conta o seu povo, é Deus que sabe quantos judeus tem. É essa ideia também, né? E esse meio shekel depois virou até para uma Entende-se que quem não colocou os meio shekel lá não foi contado. Não foi contado. Então as mulheres não foram contadas. Não, era um homem Nem acima assim, de 20 anos. Homens acima de 20 anos. Então você tem uma estimativa dos homens acima de 20 anos, quanto seria mais ou menos a população. Mas essa questão toda, como foi falado aqui, ele achou, né, Davi, que aqueles soldados eram dele, olhou apenas como um objeto, como uma arma. Quantas espadas eu tenho, vamos dizer assim? Quantas lanças eu tenho? Nossa, forte, hein? Ele faltou o respeito à dignidade humana. A Torá, o que é acima de tudo na Torá? A vida, dignidade humana. Não se importou com a vida deles. Não se importou. Não. Essa é a grande diferença. Então, quando é a contagem aqui, nesse censo, pelo meio shekel. Então, para mostrar, olha só, você não tem que ver como objeto as pessoas. E também tem um outro lado, quando a pessoa conta também, né? Você acha que, poxa, o Eterno não sabia, né? Quantas pessoas tinham? Ele sabia, claro. Mas é uma forma de falar assim, olha, eu estou olhando por vocês, eu estou vendo vocês. Tipo assim, você tem uma coleção, né? Antigamente a gente fazia muita coleção, hoje não tem isso, né? Chaveiro, moeda, carrinho, né? Não, figurinha. Tampinha. Tampinha de garrafa, a gente fazia. E às vezes você sabia quanto você tinha, mas às vezes você ia lá para mexer, para olhar, para ver, recontar, tal. Você gostava. É um negócio legal, né? Que você gosta. Então você quer pegar, você quer ter um contato maior. Então esse censo que existe aqui em Mar, né? Esse livro chamado de Números, é para mostrar, olha, eu estou olhando para cada um de vocês, eu estou vendo cada um de vocês, eu tenho uma atenção para vocês também, né? Isso é interessante, é bem interessante. Para a gente terminar aqui, nem sei o horário que a gente começou, mas enfim, já são 2h15. Começou 1h11. Então já tem uma horinha aí. É bom que a gente está trocando ideia. O nosso choro é assim, todo mundo conversa, fala, a gente vai trocando ideia. Quando acabar, a gente pode tirar as dúvidas? Um de cada vez. Sim, um de cada vez. Pode tirar as dúvidas quando acabar? Tem dúvida ainda? Pelo amor de Deus, né? Lembrando, Roxo, que a tribo de Levi são 3 famílias. No próximo nós estamos no capítulo 3, falando, são 3 famílias que compõem a tribo de Levi. Os filhos de Arão: Nadab, primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Aí vem os filhos de Arão, que são os Coanim. Aí tem que ver aqui onde fala a questão dos filhos
Eles tinham filhos, Elisá e Tamar, serviram com Anim, tem que ver aqui. Talvez os 5, deixa eu ver. Adonai disse a Moshe, chama a tribo de Levi, nomeia para auxiliar Arão com ele. Eles devem desempenhar suas obrigações. Aí está falando de obrigação, está falando aqui. Dedicar aos levinos, os levitas do Arão, seus filhos. Depois até, se você tiver aí, eu acho aqui para mim essa passagem. No 11, né, já que a gente está lendo aqui o 3, entrega a Arão aos seus filhos a obrigação de Coanim. Qualquer outra pessoa que tentar realizá-la será executada, como a gente já leu. Adonai disse a Moshe, eu tomei os levinos dentre os povos de Israel, em lugar de todo primogênito macho. Foi o que a gente já tinha citado. Primeiro que sai do ventre dentre o povo de Israel. Os levinos são meus. Todos os primogênitos machos pertencem a mim. Pois, no dia que matei todos os primogênitos da terra do Egito, separei para mim todos os primogênitos de Israel, quanto dos seres humanos, quanto dos animais. Eles são meus. Eu sou Adonai. Tá vendo? Deixa eu ver, Isaías 48, 17, 19. Lê alguém aí. Isaías 48, 17, 19. Que eu separei. 17, 19. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos teus mandamentos, então teria a sua paz como o rio, e a tua justiça como as águas do mar. De 17 Aos 19. Também a tua descendência seria como areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Amém. Essa questão aqui está falando da separação também, como tem aqui no 49, Adonai chamou desde o ventre, antes de eu nascer, ele pronunciou o meu nome. Aqui nesse mesmo capítulo, no 6, ele disse, não basta que você seja apenas meu servo, para lembrar das tribos de Jacó e restaurar a prole de Israel. Eu também farei você luz para as nações, pela minha salvação, espalhe até os confins da terra. João 8,12 também fala sobre isso, né? Então, essa questão de separação, aquilo que eu tinha falado, todos são contados, mas existe uma separação, existe um chamado, vamos colocar assim, determinado para cada um. Né? Lucas 16, 19 e 31, é a questão do Lázaro. Pega aí 16, 19 e 31. Posso? Pode. 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham ao meio das chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, erguiam os olhos, estando em tormentos, e viu ao anjo Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me repesque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente os males. E agora, este é consolado e estou atormentado.
E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes deis testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não houver Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Amém. Por que eu pedi para ler essa passagem, né? Porque a gente está falando aqui separação, serviço, tribo de Levi. Lázaro o quê? Era um cara rico, né? Não, então conta. O rico, desculpa. O rico era rico. O rico é rico. O rico não tem nome. O rico não tem nome. O Lázaro tem nome, que era o pobre, mendigo. O rico vai e o mendigo que fica numa situação espiritual melhor. Aí você fala assim, poxa, mas por que isso? O rico não tinha relacionamento com Deus. Lázaro, apesar de pobre, ele tinha um relacionamento com Deus. O rico tinha relacionamento com dinheiro. O rico tinha relacionamento com dinheiro, que entra aquela questão que a gente falou do Davi, né? Ele queria saber só questão material. Quantas espadas eu tenho, né? Não quantos homens de Hashem, né? Ele quis saber isso. Então o rico, ele busca apenas a parte material dele. O pobre estava lá, né? O mendigo, o cara estava malzão e tal, mas ele tinha um relacionamento com Deus, o íntimo dele. A emuná dele continuou. Né? Então a gente vê até nessa parábola, né? A questão do rico não ter um relacionamento com o Hashem e o pobre, porque você fala assim, poxa, que coisa, né? O sujeito lá não tinha nada, tem relacionamento com Deus e espiritualmente está numa posição melhor que o outro, que está numa situação ruim. Aí a gente vê, não basta só você ser separado, você ter até a questão ministerial, como tem a questão dos levitas, né, dos Kohanim. Mas se você não tiver relacionamento com Deus, espiritualmente, não é nada, né? Então, o que a gente tem que ver é o seguinte, não é mais importante é a nossa origem, né? Quem é, muita gente fala assim, qual é a minha tribo, o que é, o que eu faço. Isso não é o mais importante. O mais importante é a tua convivência com o Hashem. Isso que vai fazer a diferença total. A tua convivência. A separação de tribos, você saber quem é, isso é importantíssimo. Mas é a diferença perante Hashem, a tua emuná, teu bitahom com o Hashem, a confiança na promessa dele e efetivar a Torá dele. Trazer a Torá dele realmente para cá, para esse mundo. É isso que nós estamos fazendo hoje. Então, a grande importância, né, que a gente tem a diferença é a postura perante Hashem. Não adianta você ter cargos, eu fui separado para isso, para aquilo. Não adianta. A tua postura perante Hashem que importa, né? Aí entra, né? Porque aquilo que a gente logo no início falou para a gente terminar aqui. Porque a Torá foi otorgada no deserto. O deserto não é terra de ninguém, o deserto é humildade. O deserto nos traz a nossa pequenez, a nossa total dependência. Agora, se você está passando no deserto e fala assim, Deus está me sustentando. Ganzura Tová, tudo é para o bem também. Mesmo você passando no deserto, você sabe que você está vindo num caminho que é para se ajustar. E Deus não vai deixar você faltar nada para você. Né? Então é progredir na Torá e procurar, né, também companhias, né, também. Né? Isso que é muito importante. Hoje a gente está junto aqui, por isso que é importante estar
nesse convívio. Né? Então, esse início desse livro, né, que eu queria trazer mais, é para a gente começar a buscar esses conceitos gerais. Primeiro, no deserto, o que Deus está falando conosco? O que Hashem está falando? Humildade. Primeira coisa, humildade. Né? A humildade, aproveitar, né, as circunstâncias que estão acontecendo para o teu aprendizado, o teu crescimento. Circunstâncias materiais, como o rico, é bom, todo mundo quer, claro, eu também quero. Mas não é a única. Você tem que buscar a convivência, você tem que buscar a intimidade com o Eterno. Se você não tem essa intimidade com o Eterno, você não vai conseguir nada, né? Uma pessoa humilde faz amigos. Ela não é uma pessoa vaidosa. Ela não consegue perdoar aqueles que insultam, ou consegue perdoar independente de qualquer situação. Aí entra perdão, né, que Yeshua mesmo fala muito, né? Yeshua, ele traz essa questão do perdão o tempo todo. Então, a pessoa humilde é aquela que faz amigos. Ela não é vaidosa. Mas se ela não consegue perdoar, e é tão difícil, né? Perdão, né? É tão difícil à noite, na oração, né, da noite. 224. Página Que ninguém 224. seja, esqueci a palavra, por minha causa, prejudicado, punido por minha causa, né? Mesmo que tenha feito algo contra mim, que não seja punido. 224. Areni, Finalzinho. eu perdoo todo aquele que me magoou, que me zangou ou que me fez mal, tanto o meu corpo como a minha propriedade, a minha honra e tudo que possuo, tanto contra a sua vontade como com a sua vontade, tanto sem querer como premeditadamente, tanto com palavras como ações. Enfim, peço que nenhum ser humano seja castigado por minha causa. Está aqui no Siduca. Página 224. São as orações que a gente faz ao deitar. Primeiro, depois você faz o Shema, a primeira parte do Shema, e depois pede, né? Seja sobre nós a graça do Eterno nosso Deus, estabelece sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, as obras das nossas mãos estabelece as obras das nossas mãos. Então, essa oração prece ao deitar-se para dormir, 224 em diante. Façam sempre. Então, essa questão que eu estou falando de humildade, não basta ter humildade se você não perdoa. É essencial. Yeshua fala muito isso. Quantas vezes ele fala a questão de perdoar, né? 70 vezes 7. Pois é. Mas 70 vezes 7 é bom. Diariamente. Ah, isso aí, ele está falando que, olha, vai perdoando, meu filho. Não. É diariamente. 70 vezes 7, Você diariamente. vai perdoando. Chegou a 490, não precisa. Chegou para 27, 490. O Midrash diz, só para a gente encerrar, Midrash Bamidbar, tornar-se como um deserto também implica que o judeu, qualquer pessoa, deve ser pronto para sacrificar o confronto material pela Torá. Olha só. O conceito de deserto sugere o posto da civilização como um conforto material e luxo. Por isso que essa questão do rico e do Lázaro. Né? É o oposto. Eu quero viver no deserto? Não. Mas eu tenho que passar pelo deserto. Só que no deserto, se nós estamos com nossa emuná, kavaná, também, né? Você tem que ver qual é a tua intenção. Não é só a sua fé, qual é a intenção do coração. Os milagres vêm. Maná todo dia. Né? Até interessante, né? Depois que o povo, né, como Yehoshua, com Josué, entra na terra prometida, não tem mais o maná, né, a água, né, que o poço também não está mais, a nuvem não está mais, muda, né? Eles vão ter que lutar ali, como eles lutavam antes, mas de uma forma diferente. Tem a questão da obediência continua, né? Quando vem o príncipe dos exércitos e fala para Yehoshua, olha, você tem que fazer isso.
Eles vencem, né? Aquelas muralhas imensas caem. Depois, logo depois, não precisa, é nós. Aí perdem. Mas a questão do trabalho, eles vão ter que plantar a terra, o maná já não está mais lá. Mas os milagres continuam de uma forma diferente. As pessoas falam, hoje em dia não existe milagre. Poxa, existe muito, muito. Pessoas que eram para estar mortas e estão vivas. Situações de livramentos, bênçãos que Hashem nos dá. Ele trabalha um pouquinho diferente do que nessa parte do deserto. Estou falando isso que muita gente vê assim, tem que ser desta forma. Ali está mostrando uma forma de Deus agir. Ele pode agir dessa forma? Sim. Quantas vezes conosco, deu um suprimento na nossa mão, a gente nem esperava, bum. E quantas vezes nós fomos instrumentos de Hashem para dar suprimento para o outro? Né? Então, um judeu só pode esperar progresso, quando for judeu, qualquer pessoa, né? No estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, se estiver preparado para fazer sacrifícios quanto a assuntos mundanos. Até nesse congresso, né, a gente estava falando, acho que foi na sexta-feira, se não me engano, a questão tudo é mente. Né? Então, no Shabat, eu quero ver um filme. É legal até ver um filme no Shabat, mas espera acabar o Shabat. No Shabat, fica preso às questões de Hashem, a Torá. Estuda a Torá. Fica ali. Estuda para achar. Ora, estuda para achar, ora. Fica com a família também. Um livro bom, mas depende. É a mesma coisa do filme. Um filme é bom. Deixa para depois. Acabou o Shabat, fez a Rabidalá, vê o filmezinho lá. A gente tem que tomar muito cuidado o que está vindo na nossa mente. E esse sacrifício de assuntos mundanos, lógico que o rico e Lázaro, né, dois extremos, né? Um não tinha nada de bem, o outro tinha muito, né? Não estou falando isso. Mas a gente tem que ter esse meio termo. Lembra que eu falei norte, sul, leste, oeste? São os meios termos, né? Então a tribo estava à frente, retaguarda outra tribo, lateral, nas laterais. O que Hashem está falando assim? Se guarda em todas as questões. Né? O frio do norte, não deixa esse frio do norte te esfriar. O calor do sul, não deixa também te esquentar muito. O calor normalmente te deixa mais relaxado, né? Até tem um estudo, né? Porque os países do norte, nórdicos e tal, são mais desenvolvidos que do sul, né? E o pessoal quer ir à praia, não exagera, mas não é bem isso. Mas o pessoal fica mais relaxado. Não é isso, não é para ficar mais relaxado. Tem que ter um meio termo. E também o amanhecer e o entardecer. Não se deslumbrar com o amanhecer. Nem ficar com medo quando vier a escuridão. Porque a escuridão é um novo começo. É mais ou menos isso. O que eu busquei hoje para vocês era conversar sobre isso, né? Então, uma coisa, só uma coisa que me veio agora no pensamento do tempo que o povo, né, de Deus ali, viveu aqueles milagres todos justamente porque eles precisavam, tinham acabado de sair do Egito. E hoje em dia a gente percebe como quando nós entramos no deserto, justamente a gente é tratado pelo Senhor e à medida que a gente vai crescendo e aprendendo com Hashem, tendo mais comunhão com Ele, a gente já não é tanto querer receber. É milagre, isso, aquilo, mas é o dar. Exatamente. É o dar, é buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, ou seja, praticar ato de justiça, e todas essas coisas, como Yeshua disse, seriam acrescentadas. Então, esse tem que ser o nosso viver hoje. Não andar correndo atrás de milagre, porque hoje muitas comunidades por aí estão cheias só por causa disso. Eu querer receber isso, aquilo. E não, hoje em dia é diferente. E o deserto é para isso também, para nos moldar, para a gente não querer só receber, mas dar, se doar, se sacrificar pelo outro. O que eu acabei de falar sobre
Isso aqui eu falei sobre sabedoria judaica mesmo, né? A humildade se abre mão até de questões materiais. Mas as questões materiais depois vêm. Né? Consequência. Aqui outro pensamento interessante. Uma pessoa humilde aproveita a vida, independente de suas circunstâncias materiais. Uma pessoa vaidosa está insatisfeita com a sorte sempre. O vaidoso, você vê por que aquele sujeito ele quer mais ainda. A vaidade de querer mais. Enquanto o outro não tem nada. Tem até uma história, né, que é bem conhecida, né? O sujeito vai viajar, está lá numa praia, né? Aí está lá o pescador, né, pescando, tal, tem o barquinho dele, ele sai para pescar, volta, que não sei o que, está de boa. Conhece essa? Conhece? Não. Não? Essa é antiga. Então ele vai lá e tal, aí esse grande empresário está de férias nessa praia. E está vendo o pescador vindo com o barquinho dele, com os peixinhos dele e tal, e fazendo lá as coisas, um cara muito humilde. Casinha dele lá, aquela casinha bem humilde, na beira do mar, né? Tudo bem humilde, né? E o grande empresário, né? Com iate, né? Tudo, foi lá passear na praia. Aí o grande empresário falou assim, cara, olha só, o que você tem? Só esse barquinho, só aquela casinha? Olha só o que você vai fazer. Aí começou a dar aquelas... Virou coaching, né? Coaching do cara, né? Começou a falar, né? Aqueles... para o cara ficar animado, falando um monte de coisa, né? Virou coaching do cara. Então, aquela palavra coaching, né? Aí veio lá, como tem pastores coaching, né? Aí veio falando, não, cara, olha só, você não tem que ficar assim, porque Deus tem muito mais para te dar, você vai fazer o seguinte, pega esse peixinho aqui, você vai levar, tal, contrata um sujeito, tal, você agora vai comprar também um outro barco, vai ter uma frota de barcos, e não sei o que, e vai vir, né? Falando tanta coisa, o sujeito fala assim, para que tudo isso? Não, eu faço isso nas minhas empresas, para um dia eu poder estar numa praia, tranquilo, aproveitando a praia, pescando tranquilamente, comendo meu peixinho com tranquilidade. Coach tinha que ser o outro. Aí o pescador, aquele pescador humilde, olhou assim, por favor, eu já faço isso. Você está se matando lá. Você tem férias? Não, depois de 20 anos eu consigo tirar férias agora, estou aqui, mas um dia eu vou ter férias direto, um dia eu vou estar numa praia maravilhosa pescando, para ver peixinho, minha casa de praia. Mas eu já faço isso, tem minha casa de praia aqui em frente à praia, mas, entendeu? São valores, você não conhece essa não? Essa é antiga. É aquele negócio, né? A frase, eu tenho de tudo e eu tenho tudo. Parece ser a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Ou seja, o rico tinha de tudo, mas o pescador que tinha tudo. Exatamente. Baruch Hashem. É isso Baruch mesmo. Hashem. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? E o que o pescador tinha era uma coisa que o rico almejava. O pescador tinha tudo. O coach do rico estava ali na frente dele. E aí, assim, e às vezes a gente se pega também, às vezes, fala até por mim, né? Porque às vezes a gente vê, se deslumbra com algumas coisas, como o hoje falou, né? Do norte, sul, leste, oeste. E às vezes a gente esquece disso, que assim, a gente está aqui, ó, no Shabbat. Tem muita gente aí fora que está correndo atrás de tudo. E a gente já tem tudo. No Shabbat a gente tem tudo. Porque assim, o sábado e as festas do Senhor, a gente traduz, né, em hebraico, né, as moedinas, festas, como festas, mas na verdade são tempos determinados. E a gente está num tempo determinado, iniciado uma porta no céu, uma porta espiritual, que às vezes até as pessoas aí fora que você fala filho de Deus, Israel de Deus, que assim, se perde, não sabe, entendeu? Vai guardar um outro dia da semana, mas perde essa porta espiritual que se abre nesse dia. Quantas coisas aconteceram? Quantas coisas acontecem nesse dia? Tantos milagres. Sabe, é um dia de milagre. É isso mesmo. É o dia que a gente está conversando aqui. O que eu quis trazer justamente nesse início do livro, todo início do livro, né? Você tem que entender o que vai acontecer nesse livro para você se posicionar, né? Então, até para... Então, esse livro do deserto é humildade, né? Só continuando esse pensamento, né, que eu estava aqui, a pessoa vaidosa está convencida que Hashem e seus semelhantes, todos nós,
estão em débito, em dívida com ele, pelos seus talentos, pelo muito que ele faz, né, para todos. Merece alguma coisa. Isso, essa pessoa vaidosa em todos os sentidos, vaidoso questão do trabalho, vaidoso questão ministerial, também, olha como a gente vê, né, nas questões religiosas, aquele vaidoso que fala, vocês estão em débito comigo, eu estou aqui, mas poxa, vocês têm que agradecer, e Deus também tem que me agradecer que eu estou aqui dispensando meu tempo para vocês, réis mortais, né? Réis mortais. A pessoa vaidosa também trabalho, né? Como a gente vê no trabalho também, né? Chefias, donos de empresa também vaidosos. Trata todo mundo mal porque acha que todos estão em débito com ela. Quando não vê que aquelas pessoas que estão trabalhando ali são parceiros dela. E muitos com as suas dificuldades estão ali, poderiam estar bem melhores até, se a parceria acontecesse. Não a vaidade fosse tão grande, falar assim, vocês dependem de mim. Não, nós dependemos do Eterno. A gente é grato por pessoas. Eu sou grato de pessoas, grato hoje pela minha chefia, né? Eu trabalho em católica amanhã e a administração católica, estou lá. A gente tem que ser grato. Grato quando eu entrei também em cartório, né? Eu fui gerente do Banco Nacional. Velho, esse cara é velho, Do boné do Ayrton Senna. Fomos muito a Mas quando acabou, festas na época do Ayrton Senna, eu e ele. Acabou o banco. Em hotéis, você lembra? Chiques. Eu viajei o Brasil inteiro para o Nacional. Mas acabou o banco, eu fui para o Unibanco, não me adaptei e tal, mas agradeço hoje um tabelião que já é falecido. Ele me deu a oportunidade para assim, Mauro, vem trabalhar, né? Eu tinha lá na faculdade, não tinha terminado direito não, tinha trancado, por causa do banco, eu viajava muito, fiquei 4 anos viajando. Aí fui para o Belelé, como eu falo, a faculdade Aí, depois retomei, me formei em direito depois. Mas me deu oportunidade. Então são pessoas, você tem que ser grato pelas pessoas, mas as pessoas não podem ter uma vaidade de achar que todos estão em dívida, até Deus está em dívida com ela. Verdade. Pelas suas contribuições, talentos, méritos, né? Se não for suficiente recompensado com reconhecimento ou dinheiro, né? Fica num descontentamento, uma frustração. E isso gera, né? Pessoas que são até déspotas, né? Pessoas que vão querer machucar os outros, né? Então, a humildade, o deserto é a humildade. E falo, muitos aí não estão no deserto. Você olha, o cara está fazendo tudo errado. Por que ele não está no deserto? Eu que estou seguindo tudo, estou no deserto. Por quê? Responde para mim. Vou até fechar isso aqui, senão eu vou continuar lendo aqui. Não, é interessante que aqui no... Já está na hora. Em Jeremias, capítulo 2, né, as pessoas não conseguem entender muito bem o que é deserto, né? Devido a esse problema que você está falando aí. Né? Às vezes a gente fala, estou no deserto, estou passando por isso, aquilo, outro. Né? Só que você vê que... Só que você vê que no livro de Jeremias, o Eterno vai dizer assim, usando Jeremias, né? E veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto. Onde foi o noivado? Foi Êxodo capítulo de número 20. Ali Deus faz um fechamento ali, né, com ele. Tirou o povo do Egito, das garras de Faraó e ali fez o fechamento, o casamento com o povo. Né? E dali por diante veio a caminhada. Mas quando o povo caminhava no deserto com o Eterno, eles tinham uma linha de pensamento. Depois que eles entraram na terra, que passaram a viver sem a água, ou seja, o poço que caminhava com eles, sem a coluna de nuvem, sem o maná descendo, entrando em uma terra que eles não plantaram, veio o quê? A soberba. Porque logo depois eles estavam em uma condição que eles achavam que eram superiores. Aí o Eterno começou a apertar. Porque o que a gente lê, né?
quando a gente vai recitar o Shema, ó, o vosso coração não se ensoberbecer e venha esquecer de mim, né? Então a gente vê que às vezes a pessoa, quando ela está no deserto, e às vezes eu falo isso quando eu tenho oportunidade de pregar, eu falo, né? Às vezes a pessoa, quando está desempregada, está todo dia, toda semana, né? Dentro da igreja, bota a carteira para orar ali, né? Às vezes o irmão humildezinho sobe um monte, Não falta um culto. pede, né? Não falta um culto, pede pela misericórdia, a pessoa recebe a graça do Eterno, começa a trabalhar e some. Nem para ir agradecer, Sim. porque a soberba entra. Não, agora eu sou dono de mim. Né? Você está entendendo? Então, às vezes, a pessoa não consegue entender que o deserto que a gente está é para a gente ter uma sensibilidade espiritual na audição. Porque a palavra não é bar mitzvah, não é o que fala. Fala. Então é lá que a gente vai ouvir, desce. Aí os outros falam, poxa, mas eu tenho que me humilhar. Não, desce a casa do olheiro. Que tu vai ver ele moldando e trabalhando no vaso. Porque tem situações, irmão, que a gente tem que passar para ter a sensibilidade do Espírito do Eterno. Senão você não ouve. Você está entendendo? Enquanto você estiver com um pensamento altivo, com um coração altivo, você nunca vai ouvir a voz de Deus. Por que ele vai dizer que é difícil um rico entrar no céu? Por conta disso, ele tem tudo que ele quer. Ele não tem que prestar conta a ninguém. É, a parábola do rico e o Lázaro. Rico aqui, entendeu? Estava lá. E o Lázaro Você não vê tinha que nada. Tem gente que nunca sai do É deserto. intimidade. Não sai, tem gente que não sai do deserto, mas por que será também que não sai? Agora aquilo que eu... Sim, entra no deserto. Mas por que o deserto, né? Se Deus está tratando, Ele trata dos seus, cara. Com certeza. Por isso que muitas vezes você vê o pessoal, pô, mas aquele cara lá tá de boa, faz tudo errado. Eu tô aqui seguindo a Torá, seguindo o Shabat, tô apanhando. É Porque que ele é você do outro time. é do outro time. Deus está querendo te ajustar cada vez mais. A gente vê como falta pra gente tá ainda se ajustando dentro da Torá. Muito. Estudo. Né? Por isso que a gente está estudando, fazendo a Shivá, né? Estamos aqui nos Shabbatos aqui aprendendo. É isso. Né? Bom, o que eu queria passar primeira paraxá, melhor dizendo, né? De Bamidbar, é justamente isso, né? Humildade. É um livro onde Deus está falando com toda a Bíblia, né? Mas é um livro que Deus mostra que Ele está falando com o povo. E se Ele está falando com o povo, Ele está falando com a gente hoje, até hoje. As paraxotes são isso. Deus falando novamente conosco, para a gente se ajustar e seguir. Amém? Amém. Bom, terça-feira à noite, né? Shavuot. Hag Shavuot Sameia para todos, né? Para todos nós. Quem Vai quiser estar participar, se manda uma encontrando. mensagem pro meu WhatsApp. A gente vai estar se reunindo só na terça à noite. É um momento, né, de fazer vigília, né? De fazer vigília estudando Torá. É muito bom. A gente não vai ter essa oportunidade, mas apesar de estar achando que o ano que vem a gente tem essa oportunidade de a gente estar reunidos, né? E a gente vai estudar um pouquinho. Eu ia até falar hoje alguma coisa de Shavuot, mas deixa pra gente falar no dia. A gente fala um pouquinho no meio lá de Ruth, né? A gente fala um pouquinho de Ruth, né? Que é uma situação falando disso, né? De postura também, né? De receber. Quando Ruth, ela fala com a Noemi, né? Seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus. Ela está recebendo a Torá também. Ela não está, ó, só quero o que é bom, não, eu não quero obrigação nenhuma. Ela está recebendo tudo, Torá. Aí ela teve o mérito de ser o quê? Ela, ascendente de... Ela tem o mérito também de ter um livro dela. Tem um livro, o nome Tem dela... Nataná. Nataná, tem um livro nela, e ela é a bisavó de Davi Mello. Olha só. Uma moabita. Na Mas condição assim, dela ali, falar aquilo na condição que ela está ali, e ela, assim, vendo o livro, né, ela poderia voltar. A própria sogra dela fala, né? Libera as duas. Vocês podem voltar para a casa de vocês, com a família de vocês. mas ela fez a opção. Talvez ela tivesse até uma condição melhor, não, mas ela optou, não, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus.
Olha o que Deus imputou para ela. Pois é. E Ela passou fome. Aí você podia chegar assim, não, mas ela quis ir para Noemi que era mais vantajoso para ela. Não era. Qual era a vantagem? Uma viúva, naquela época viúva, sem filho era nada. Pobre. O que ia conseguir ali? Nada. Ela foi para Ela foi cuidar, ela foi para catar- servir. Ela foi catar a segunda remessa do trigo. Não, o que sobrava, as pirralheiras. Espigas. Exatamente. sobrava. Leva o que sobrava. O que sobrava. Pedaço. E é uma mitzvah de que o sujeito ia colher no campo. Ele tinha que deixar alguma coisa para o pobre ir lá e recolher depois. Isso é uma Podia mitzvah. levar tudo. Existem vários mitzvot que você também, seguindo isso, você tem uma brahá a respeito disso. É até interessante, às vezes a gente faz umas questões assim sem pensar. Tipo, quando você pega um Uber, um táxi, né? Ou alguém que vai na tua casa, vai fazer um serviço para você e você paga ele. Ele fez lá um serviço para você no dia, né? Você pagou ele no dia. Pá! Você está cumprindo uma mitzvah. Quem trabalhou para você naquele dia, trabalhou por um período, ó, vou trabalhar para você hoje. Táxi, Uber, que seja, vou te levar a tal lugar. Ele está servindo você e tal. Aí existe uma mitzvah que quem te serviu, você vai pagar o cara. Vai falar assim, ó, legal, depois eu te pago, vai embora. Deus te pague. Deus te pague. Deus te pague. Ou chegar Olha só. foi o pedreiro lá, o encanador, né? Estourou o cano na tua casa, ele foi lá, consertou. O dia de serviço dele. Aí você fala assim, não, olha, depois eu vou te pagar, tá? Você está descumprindo uma mitzvah. Se ele foi lá, fechou contigo, vai pagar no dia. É diferente, não, tudo bem, eu fechei, vou fazer um serviço, né, por mês, aí eu vou receber por mês. É diferente, mas estou falando, aquele cara não tem vínculo, ele não vai voltar na tua casa. O Uber, o taxista, você nunca mais vai ver. O encanador, ele vai lá porque você não vai querer encanar todo dia encanador na tua casa, né? Não vai. Né? Estourou lá o cano, ele resolveu lá o negócio. Você tem que pagar, mas muito vai. Mas você tem que fazer isso conscientemente. Se você pegar lá, dar o dinheiro para ele e foi embora, não. Então, quando a gente cumpre a Torá de forma consciente, um mérito espiritual, né? Você não comer uma comida que não é kasher, tudo bem. Estou falando, se você tem oportunidade, né? A questão até que estava falando, né? As pessoas querem, eu fui enxertado e tal, mas vai comer o porquinho, vai comer o camarão. Socorro, né? Então, o mérito, quando a gente chega conscientemente, não vou comer o camarão, não vou comer o porquinho, porque se eu fizer isso, eu estou descumprindo uma mitzvah, né? Uma ordem de Hashem. Quando você faz isso conscientemente, de cumprir ou não cumprir, né? Quer dizer, cumprir algo, deixar de fazer ou fazer, melhor dizendo, deixar de fazer ou deixar de fazer, uma ordem de Hashem, o mérito espiritual teu é grande. Né? Isso eu estou até para a gente ter essa percepção de fazer as coisas pensando que tudo que nós fazemos é para agradar Hashem. Imaginar que Hashem está à nossa frente aqui. E ele está, né? Então, está à nossa frente aqui, está me olhando. Então eu vou fazer isso de uma forma de agradar. Está entendendo o que eu estou falando? Então, quando for pagar, próxima vez que você for pagar lá o Uber ou o táxi, estou cumprindo uma mitzvah. Aí, recebe aqui o teu pagamento, cumpri a mitzvah. O cara não vai entender nada, né? Mas assim, cumpri a mitzvah, toma aí. Entendeu? Amém. É isso. Amém. Então, para o Hashem, vamos encerrar por aqui, já falei bastante, era só mais para a gente estar mudando um pouquinho a mentalidade também. Para o Hashem, todos tenham uma semana abençoada. Vamos fazer, como a gente sempre faz na bênção dos Kohanim, para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, nós vamos continuar com o serviço aqui da Torá, mas aí fica entre a gente aqui, senão fica muito longo. Vayech Adonai Vishmeneha Yadonai Panaveleha Vikumelka Isa Adonai Panaveleha
Venha sem errar. Shalom. O Eterno te abençoe, te guarde. Faça o Eterno resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. O Eterno levante o seu rosto sobre ti e plante a Shalom, a plenitude de vida que Hashem, o mérito de Yeshua HaMashiach, traga para todos nós um novo e bom tempo e a consciência que nós devemos cumprir a vontade de Hashem, não a nossa, e sejamos cumpridores da Torá, para que as brahot de eterno venham sobre nós. Que se alguém, ou cada um de nós, por algum motivo, e algum tipo de deserto estejamos passando, que Hashem nos dê o discernimento para entendermos o que nós precisamos alterar na nossa vida e modificar. Que Hashem nos abençoe e nos guarde. Hashem Mashiach. Amém. Amém. Baru Hashem. Baru Hashem. Amém. 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 Amém.